Então, estamos aqui oficialmente começando a defesa de Priscila Natasha Vieira Silveira de Almeida, que vai fazer sua defesa hoje diante da banca. A banca está composta por mim, né, que sou professor orientador, Maria Oliveira, pela professora Natalia Argolo Pereira Ponte, que é doutora em Medicina e Saúde pela UFLA e professora da UNEB, e o professor Anderson Rodrigues Brandão de Paiva, que é doutor em Ciências pela USP e atualmente atua como médico do Hospital São Rafael. Então, a gente vai dar início a essa primeira parte da defesa, que é uma exposição do seu trabalho, né, da mestra Priscila. Para isso, ela tem entre 30 e 50 minutos, então, uma faixa grande que ela pode apresentar, seguido da arguição da banca, tá bom? Então, Priscila, boa sorte. Vamos dar seguimento. Eu peço que todos fechem os áudios para a gente não ter surpresas e interrupções durante a apresentação. Obrigado, Priscila. Bom dia, então, para todos, né? Queria cumprimentar o professor doutor Maria Oliveira, presidente e meu orientador, doutora Natalia Argolo, doutor Anderson Paiva, obrigada por vocês terem aceito participar da minha banca, e também gostaria de agradecer a presença de todos que entraram hoje para me prestigiar. Sei que todo mundo tem atividades, então fazem por muita consideração mesmo. Bem, o título da minha dissertação, da minha pesquisa, é Alteração da Qualidade de Vida na Doença de Parkinson após um programa de reabilitação. Essa pesquisa envolve temas muito caros para mim. Primeiro, a doença de Parkinson, que é a doença de maior interesse ao longo da minha vida de neurologista, e especialmente como vivem as pessoas que têm Parkinson. Isso me interessa ainda mais. Qual é o nosso plano hoje? Né? Introduzir esse assunto, falar um pouco dos objetivos da pesquisa, fazer uma breve revisão da literatura, falar sobre a casuística, material e métodos da nossa pesquisa, expor os resultados, discutir esses resultados e, por fim, concluir. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crônica, né? E por isso associada ao aumento da incapacidade motora e diminuição da qualidade de vida das pessoas que vivem com ela. O tratamento consiste em intervenções farmacológicas e não farmacológicas, e a reabilitação é uma importante estratégia de intervenção não farmacológica. Evidências demonstram a importância do cuidado multidisciplinar em aprimorar resultados de tratamento em pacientes com doenças crônicas, porque são doenças que dão múltiplos sintomas com as quais o paciente convive ao longo dos anos. Então, uma disciplina única não é suficiente para tratar esses pacientes. As evidências do cuidado multidisciplinar em Parkinson são crescentes, especialmente nos últimos 10 anos, mas elas vêm especialmente de disciplinas isoladas, como a fisioterapia, e muito menos de intervenções agrupadas, né, sob a forma de uma abordagem em equipe integrada. O objetivo primário da nossa pesquisa foi demonstrar a alteração da qualidade de vida em pessoas com Parkinson após um programa de reabilitação multidisciplinar em regime de internação. E os objetivos secundários foram identificar mudanças em parâmetros clínicos e funcionais nesses mesmos indivíduos após esse programa. Uma breve revisão da literatura. Então, Parkinson é o protótipo da doença neurológica crônica, progressiva e com sintomatologia múltipla. É uma doença comum, né, já que em 2016 existiam cerca de 6 milhões de pessoas afetadas no mundo inteiro. O diagnóstico é clínico, né, e se baseia na presença de bradicinesia associada a tremor e ou rigidez, mas é uma doença multifacetada que tem também sintomas não motores, né? O uso de exames complementares é ancilar na doença de Parkinson. A gente vai utilizar
quando sinais de alerta, por exemplo, presença de sinais cerebelares no exame físico do paciente, uma alteração da marcha que não é típica de Parkinson, vai nos guiar a contrapor esse diagnóstico, e aí a gente utiliza exames complementares para nos ajudar. A etiologia é idiopática na maioria dos casos, mas esse é um conceito muito simplista, já que existem vários subtipos clínicos, genes patogênicos e também fatores ambientais possíveis. O marco patológico é a perda dos neurônios dopaminérgicos na substância negra e presença de corpos de Lewy no tronco cerebral. Os corpos de Lewy são agregados proteicos, cujo um dos principais constituintes é a alfa-sinucleína. Já foi demonstrado risco aumentado para a doença de Parkinson com algumas toxinas, pesticidas, traumatismo craniano. Essa é uma parte da literatura difícil de interpretar, porque vários fatores não foram replicados posteriormente, alguns resultados são contraditórios, e também carecem de uma explicação plausível causal. O risco foi associado, o risco reduzido, né, para Parkinson foi associado também com tabagismo, com ingestão de café, com drogas anti-inflamatórias, com níveis de urato plasmático e também atividade física. Se a gente pensar que o consumo de cigarros no mundo, o tabagismo no mundo, tem diminuído e a incidência de doença de Parkinson tem aumentado, essa é uma associação negativa causal possível. Porém, se nós pensarmos que possivelmente as pessoas que fumam têm níveis mais altos de dopamina e é isso que as leva a ter apetite por cigarros, mas também por outro, então essa associação seria falsa, porque essas pessoas teriam, para atingir um limiar, né, de nível de dopamina, onde elas estariam mais protegidas, porque elas teriam um limiar diferente da população geral para manifestar sintomas de parkinsonismo. A fisiopatologia é complexa, né, parece resultado da agregação aberrante de alfa-sinucleína, essa proteína que eu já mencionei, disfunção mitocondrial e dos lisossomos, problemas no transporte sináptico e neurotransmissão. As formas monogenéticas da doença de Parkinson, também nos últimos anos, têm contribuído com várias pistas para a fisiopatologia da doença. Por exemplo, mutações de grande efeito em genes como PRKN e PINK1, que estão nitidamente, né, as proteínas codificadas por esses genes estão envolvidas no funcionamento mitocondrial. A depressão da dopamina estriatal, produzindo um desequilíbrio entre a via direta, facilitatória e indireta inibitória nos gânglios da base, que é o que produz a bradicinesia. O tratamento da doença de Parkinson pode ser visualizado como uma mesa apoiada em 4 pés, né? Onde a gente tem a terapia convencional, que é a terapia dopaminérgica, cuja principal representante é a levodopa. Ela é uma terapia sintomática, porque não há droga neuroprotetora ou modificadora da doença, geralmente instituída no início dos sintomas. Conforme, né, o paciente avança, conforme a doença avança, pode haver uma flutuação de resposta a essas medicações. E aí nós teremos que lançar a mão de terapias mais intensas, né? Por exemplo, terapias auxiliadas por dispositivo. Um dos representantes é a neurocirurgia direcionada para os gânglios da base, na forma, por exemplo, de estimulação cerebral profunda. Em paralelo, né, cada vez mais insensado a necessidade de orientar cuidadores, pacientes e cuidadores sobre o seu problema de saúde, né, para que eles sejam agentes ativos, participativos ao longo de todo esse período. E da mesma maneira, também, como a gente já mencionou, apenas o neurologista tratar Parkinson é insuficiente, a gente necessita do conhecimento das outras disciplinas, por isso a importância do cuidado multidisciplinar.
Qualidade de vida em Parkinson. A qualidade de vida, né, é a percepção que o indivíduo tem em relação à doença e seus efeitos na sua própria vida. Então, é um conceito multidimensional que vai refletir uma avaliação subjetiva do paciente em relação aos impactos que a doença tem na vida dele. Tem se tornado uma abordagem rotineira, tanto na prática clínica quanto na pesquisa, porque é uma maneira de avaliar resultados de tratamento a partir da perspectiva do paciente, né? Na doença de Parkinson, o instrumento que a gente mais utiliza é o questionário de qualidade de vida da doença de Parkinson, de 39 itens, porque ele é o mais testado para esse propósito, e comparando com os outros questionários, ele mostra ter uma sensibilidade maior. As estruturas de equipe colaborativa em medicina englobam, a estrutura engloba um contínuo, que vai do modelo paralelo até um integrador, né? O cuidado integrado, ele é difícil de definir, mas, em geral, ele é aplicado a modelos onde existe uma sistematização, uma padronização e uma assistência multidisciplinar. O termo multidisciplinar na literatura é frequentemente utilizado para descrever vários modelos de cuidado e de forma intercambiável com interdisciplinar ou cuidados integrados. Ela surge como um padrão ouro, né, para o gerenciamento dessas doenças crônicas, que são multifacetadas, acometimento é múltiplo e por longo período, mas existem desafios na medição da eficácia de tais modelos, porque ensaios clínicos randomizados nem sempre se prestam à avaliação desse tipo de intervenção, que é complexa e multivariado. Existem vários modelos de atenção integrada descritos no mundo todo, todos com o objetivo de integrar diversos profissionais de saúde em modelos mais ou menos intensos, de prática mais ou menos intensa, com o objetivo de oferecer uma abordagem personalizada para as pessoas que têm Parkinson. As intervenções para Parkinson, essas intervenções integradas para Parkinson, elas se concentram em programas estruturados de exercício, fisioterapia, esse é o carro-chefe, né? E ocorrem em ambiente de internação ou ambulatorial. Na assistência ao AVC, o uso de unidades para reabilitação com o paciente internado, ele é mais comum, e após uma internação aguda desse paciente, eles são utilizados para melhorar o desempenho motor, a qualidade de vida. A reabilitação do paciente internado, ela traz como vantagens uma melhor comunicação entre a equipe, a prática, né, diária de atividades, ou seja, mais intensa, e uma condição de monitorizar essas atividades mais de perto. Porém, esse é um modelo muito pouco testado em doença de Parkinson. Casuística, material e métodos. Então, foi um estudo observacional, longitudinal, prospectivo, que recrutou pacientes do Hospital Sara Salvador no período de 3 de 11 de 2018 a 4 de 5 de 2021. Foram aplicadas escalas de avaliação clínica e testes cognitivos na linha de base, que a gente chamou de T0, após o programa de reabilitação, nos dias 30, que chamamos de T1, e após 90 dias, que chamamos de T2. Os critérios de inclusão foram para os pacientes com doença de Parkinson, segundo critérios do Banco de Cérebro do Reino Unido, que quiseram participar, foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. Os critérios de exclusão foram deficiência física por outra doença neurológica, quadro demencial, através da pontuação no exame cognitivo de Addenbrooke, pontuação 5 na escala de Hoehn-Yahr modificada, transtorno de humor de intensidade grave, através da avaliação do inventário de depressão de Beck, ou PDI.
O programa de reabilitação do Hospital Sara, Salvador, é um programa integrado de cuidados para pacientes com Parkinson, né, onde as intervenções foram realizadas no período de 4 semanas, 5 dias por semana, em regime de internação, e consistiram especialmente em fisioterapia, fonoaudiologia e abordagem neuropsicológica. As intervenções fisioterápicas, né, tiveram como objetivo o treino do equilíbrio, da postura, da flexibilidade, força, condicionamento muscular e treinos específicos para marcha, transferência, independência. Tiveram duração de 4 horas diárias. A abordagem fonoaudiológica, os pacientes foram avaliados por fonoaudiólogos quanto à alteração da fala e deglutição, receberam aconselhamento e treinamento específico para a sua condição, e a duração do tratamento variou a depender da necessidade do paciente. Em relação à abordagem neuropsicológica, né, os pacientes participaram de atividades a partir da sua reserva cognitiva e potencial. Os pacientes com déficit cognitivo leve foram encaminhados para o grupo de treinamento cognitivo, que se constituíram por 8 sessões de 2 horas cada, e pacientes com alterações afetivas foram abordados de forma individual. Os pacientes também participavam de atividades complementares, como hidroterapia, treinamento em realidade virtual e grupos psicoeducativos, a depender de suas necessidades específicas. Por último, né, e não menos importante, todos os pacientes eram aconselhados a manter os exercícios e as atividades aprendidas em ambiente doméstico, após a aula. O instrumento utilizado para avaliar a qualidade de vida foi o PDQ-39, que compreende 39 questões que medem 8 dimensões da saúde: mobilidade, atividades de vida diária, bem-estar emocional, estigma, apoio social, cognição, comunicação e desconforto corporal. Aqui eu vou mostrar algumas partes do instrumento, né, só para vocês se familiarizarem um pouco mais. Então, o paciente é perguntado: devido à doença de Parkinson, quantas vezes durante o mês passado você, em relação à mobilidade, teve dificuldade para realizar atividades de lazer, as quais gosta? Nunca, raramente, às vezes, de vez em quando, frequentemente ou sempre? Teve dificuldade para cuidar da casa? Em relação às atividades de vida diária, teve dificuldade para tomar banho? Teve dificuldade para vestir-se? Teve dificuldades com botões ou cadarços? As partes 2 e 3 da escala unificada para avaliação de doença de Parkinson, da Movement Disorders, MDS ou PDRS, foram utilizados para avaliar o comprometimento motor. A parte 2 dessa escala avalia as experiências motoras das atividades de vida diária, e a parte 3 é o exame motor propriamente dito. A velocidade de marcha foi mensurada através do teste de caminhada de 10 metros, que consiste em um paciente caminhar por uma distância de 10 metros de maneira confortável. O mini-BEST, que é uma prova para avaliação do equilíbrio, através de 14 avaliações, foi utilizado para avaliar o equilíbrio, e o Time Up and Go, que é o TUG, que consiste em um paciente se levantar de uma cadeira, caminhar por 3 metros, retornar e se sentar novamente, foi utilizado também para avaliar marcha e equilíbrio dinâmico. Para avaliação cognitiva, nós usamos o exame cognitivo de Edenbrook e o BDI para avaliação do humor. Aqui só falando novamente como é que os pacientes realizavam as avaliações. Então, no primeiro dia de programa, sobre um bom efeito da medicação, em geral na parte da manhã, o paciente era submetido à avaliação da qualidade de vida, com o questionário PDQ-39, avaliação das atividades de vida diária, desempenho motor, MDS, PDRS 2 e 3, avaliação do equilíbrio e marcha, mini-BEST, TUG, teste de 10 metros. Também neste dia, em geral na parte da tarde, o paciente realizava avaliação cognitiva e do humor. Após o programa, no momento da alta, o paciente realizava novamente a avaliação da qualidade de vida, testes funcionais. E após 3 meses, o paciente era reavaliado novamente, questionário de qualidade de vida e avaliações clínicas e funcionais.
Para análise estatística, nós realizamos análise descritivas e inferencial. Para verificar a normalidade da distribuição dos dados, nós usamos o teste de Shapiro-Wilk. Para verificar diferença nos 3 momentos, usamos o teste não paramétrico de Coxon. Quando os desfechos tinham distribuição normal, nós realizamos teste T pareado. E o nível de significância foi considerado P menor que 0,05. O tamanho da amostra foi calculado de acordo com as dimensões que nós consideramos as mais importantes, né, a mobilidade e a VD do PDQ 39. O tamanho planejado da amostra era de 159 pacientes, isso forneceria 80% de poder e 5% de significância, para a gente detectar a diferença mínima clinicamente importante, que é de 3,2 pontos para a mobilidade e 4,4 pontos para a VD. Porém, o estudo teve que ser interrompido com uma amostra de 88 pacientes, em função da pandemia de Covid-19 e as restrições impostas para internação de pacientes. Vamos apresentar, então, nossos resultados. Nós recrutamos 88 pacientes, 2 pacientes tiveram complicações clínicas ao longo da internação, tiveram que interromper o programa, um paciente faleceu entre T1 e T2 de condição cardíaca prévia. Então, nossa amostra final foi de 85 pacientes, aqui a gente relata os dados clínicos e demográficos. A idade média foi de 56 anos, a duração da doença 4,6 anos, RONHAR de 2,2, anos de educação 10,3 e predominou o sexo masculino, 67%. Aqui nós relatamos os scores de PDQ em T0, T1 e T2 e valores delta. Então, comparando, né, a linha de base e após o programa de reabilitação, nós observamos uma melhora significativa, com uma queda média da pontuação de 13,27 pontos. No acompanhamento, a gente observa uma sustentação desta melhora, com queda média de 16,8 pontos. Para as dimensões mobilidade e AVD, nós também demonstramos melhora significativa, comparando T0 com T1, queda média de 20 pontos, e comparando T0 com T2, queda média de 24 pontos. Notem que esse valor é muito superior à diferença mínima clinicamente importante. Aqui também para AVD, os pacientes apresentavam uma melhora significativa após o programa, queda média de 14,9 pontos, e comparando T0 e T2, queda média de 19,9 pontos. Aqui uma maneira também de visualizar a queda dessas pontuações, o PDQ 39, né, ele é uma escala, eu acho que eu não falei isso no início, importantíssimo, que varia de 0 a 100, e quanto menor a pontuação, melhor a percepção da saúde. Então, por isso é que a queda nas pontuações significa melhora do paciente, melhor percepção da saúde. Então, a gente observa quedas das pontuações na mobilidade, nas dimensões importantes, AVD e também score total. Considerando os resultados clínicos e motores e funcionais, comparando pós e pré-programa, nós também notamos melhora de todas as pontuações. Então, por exemplo, né, MDS e PDRS2, comparando T0 e T1, também nós temos uma queda da pontuação. Nessa escala também, quanto maior a pontuação, pior o desempenho motor, pior a experiência motora nas atividades de vida diária. Então, a gente tem também uma queda de 6 pontos, comparando T0 e T1, e que essa queda se mantém em T2. A melhora é significativa e se sustenta após 3 meses de acompanhamento. Para MDS e o PDRS3, também observamos melhora significativa entre T0 e T1, que é da média de 5 pontos na pontuação, e que essa melhora se mantém após
3 meses de acompanhamento, com queda média de 4,5 pontos. Escrevemos também aqui, mini-BEST, avaliação do equilíbrio, e TUG, avaliação do equilíbrio dinâmico e marcha, também comparando-se os valores de T0 e T1, nós temos um incremento da pontuação aqui, quanto maior a pontuação, melhor o equilíbrio, delta de 2 pontos, e comparando T0 com T2, também um incremento da pontuação significativo, com delta de 1,5 pontos. Em TUG, aqui nós temos, quanto menor a pontuação, melhor o desempenho do paciente, porque é o tempo decorrido entre ele levantar da cadeira, se virar, voltar, então quanto menor o tempo, melhor o desempenho. Temos queda da pontuação, uma melhora, com uma diferença de 1 ponto, e com 3 meses de acompanhamento, isso se mantém significativamente, há uma diferença significativa, com queda de 0,5 pontos. E nosso último desfecho funcional, que é a velocidade de marcha também, quanto maior a velocidade de marcha, melhor o desempenho, comparando a linha de base após o programa de reabilitação. Observamos uma melhora da pontuação, com delta de 17, e comparando T0 com T2, essa melhora se mantém, essa melhora significativa se mantém com delta de 14. Nós também avaliamos as medicações que os pacientes utilizavam. Então, a dose equivalente de levodopa é uma medida de quanto levodopa o paciente toma, e também outras medicações dopaminérgicas que a gente coloca numa calculadora. Não houve diferença entre a linha de base e após o programa de reabilitação. Então, não houve ajustes, modificações nas medicações neste período. Então, vamos discutir os resultados. O principal achado é que o tratamento reabilitador em regime de internação pode melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm Parkinson, e que essa melhora foi mantida por 3 meses. Então, nós demonstramos a melhora no índice total do PDQ-39 e também nas dimensões consideradas mais importantes, mobilidade e AVD. Considerando os resultados clínicos, motores e funcionais, o tratamento também induziu melhoras significativas. Os desfechos secundários proporcionaram avaliação do desempenho motor, MDS-3, o PDRS-3, e também em diferentes AVDs, MDS e PDRS-2. E também através do equilíbrio e da marcha, que foram avaliados por mini-BEST, TUG e teste de 10 metros, nós também alcançamos uma melhora que sabidamente influencia a qualidade de vida na doença de Parkinson. Estudos que avaliam pacientes com doença de Parkinson, intervenção multidisciplinar em pacientes com doença de Parkinson em regime de internação, são poucos. E, além de tudo, a maioria dos estudos em intervenção multidisciplinar, eles têm desfechos baseados em resultados motores. Então, os estudos que de alguma maneira se assemelhavam aos nossos, nós trouxemos aqui para discutir. Então, Ferrazoli e colaboradores, em 2018, avaliaram 186 pacientes no grupo experimental, 48 pacientes no grupo controle. O PDQ-39 foi avaliado em 2 semanas, 10 semanas e 18 semanas após uma intervenção de 4 semanas, como a nossa. E as melhoras, porém as melhoras nas medidas de desfecho primário, mantidas após 3 meses, foram maiores no nosso estudo. Então, 13,2, uma diferença de 13,2, um delta de 13,2 na pontuação total após 4 semanas, comparando a linha de base 4 semanas, e de 17,1 pontos, comparado com o estudo deles, onde eles demonstraram uma diferença apenas de 8,3 pontos entre a linha de base e após o programa, e de 4,8 pontos após o segmento de 3 meses. Além disso, nós
demonstramos melhorias adicionais em parâmetros clínicos e motoros que eles não acessaram no acompanhamento de 3 meses. Monticone e colaboradores, em 2015, avaliaram 32 pacientes no grupo experimental e 32 no grupo controle. As medidas de desfecho foram o MDS e o PDRS-3, o BERG, que é uma avaliação também do equilíbrio, FIM, avalia a funcionalidade, e o PDQ-39. Foram acessadas na linha de base, 8 semanas, portanto, um programa 2 vezes mais longo que o nosso, e 12 meses após o programa. Eles demonstraram resultados muito semelhantes em relação ao comprometimento motor, equilíbrio, ABD e qualidade de vida, porém, eles não investigaram dosagem de levodopa no segmento e eles não demonstram esses resultados após 8 semanas do programa. Eles dizem no estudo que recomendaram que a medicação não foi modificada, mas não informam quais seriam os valores quando o paciente recebe alta. Ritter e Bossank, em 2019, avaliaram 83 pacientes com a escala de alta eficácia geral e PDQ-39, no início e após 3 semanas de acompanhamento, pacientes internados, todos aqui pacientes internados. Utilizaram apenas mini-BEST para avaliar o estado funcional, a medicação e o ajuste não foram contabilizados, então isso da medicação, isso provavelmente influenciou o resultado deles, e não houve qualquer segmento. Comparar com outros estudos é difícil, em razão da diferença de design, de intervenção, de desfecho primário e até mesmo do tempo de segmento. O mecanismo preciso que determinou a melhora da qualidade de vida no nosso estudo é difícil de definir, porque a reabilitação multidisciplinar é muito heterogênea. No entanto, a gente procurou oferecer um cuidado padronizado em relação ao tempo, mas que ainda assim se adequasse às necessidades de cada paciente em particular. Os possíveis mecanismos mediadores dessa melhora da qualidade de vida, né, podem ter sido a melhora do desempenho motor, a melhora do equilíbrio, a melhora da autonomia do paciente na execução das atividades de vida diária, por exemplo, e também a melhora da autoestima. Não houve, né, uma diferença na dose equivalente de levodopa entre o início e o fim do programa, então a gente não acredita que o ajuste medicamentoso tenha influenciado os resultados. Nosso estudo também validou um modelo de atendimento de reabilitação de pacientes internados. Durante esse período, nós não tivemos desistência, então isso mostra, né, o quanto os pacientes estavam comprometidos e motivados em aderir às atividades do programa. E, além do mais, no acompanhamento, nós demonstramos manutenção das melhoras e até melhoras adicionais. Então, isso pode significar que o paciente manteve em casa as orientações que ele recebeu. No entanto, a gente não monitorou essas atividades. A reabilitação hospitalar tem um valor agregado de intensidade, né? É praticada diariamente, quando comparada à reabilitação ambulatorial. A reabilitação internada traz como vantagens a gente poder monitorizar mais o paciente, né? Garantir que ele está fazendo atividade, a gente ter oferecer um atendimento mais padronizado, a gente se comunicar melhor para definir os objetivos do paciente, e também o paciente é treinado de forma mais individual e com uma intensidade maior. No entanto, para a doença de Parkinson, internar um paciente para reabilitar, em alguns países, não chega nem a ser considerado, ou então isso só vai acontecer quando o paciente tiver um evento agudo bem importante. Esse programa pode ser viável em outros centros de saúde, embora nós não tenhamos feito uma análise da custo-efetividade desse programa. No entanto, se a gente pensar, né, investimentos nesse boost de reabilitação, nessa intensificação da reabilitação dos pacientes com Parkinson, podem
poupar custos com saúde futuros, já que esses pacientes, né, podem ter, né, incapacidades relacionadas aos sintomas motores que se agravam, podem ter complicações, né, a maior causa de morte, de doença de Parkinson é pneumonia e quedas que podem estar relacionadas, fraturas de fêmur que podem estar relacionadas à imobilidade e quedas. Nossa descoberta também enfatiza a necessidade de reunir evidências mais objetivas e de suporte para a relação custo-benefício desse tipo de atendimento, especialmente quando a gente compara com outras intervenções que são muito menos dispendiosas. Existem várias limitações no nosso estudo, né? A principal delas é que é um estudo de braço único, sem randomização e não controlado. No entanto, nós achamos que nossos resultados são, sim, significativos pela magnitude dos ganhos que nós apresentamos e também pelo tamanho da amostra. Algumas avaliações foram de natureza de autorrelato, mas isso só também mostra que a gente quis avaliar o resultado através da perspectiva única do paciente. E nem todos os pacientes puderam realizar a avaliação física presencial após 3 meses, e o recrutamento teve que ser interrompido devido às medidas de restrição social impostas pela pandemia de Covid-19. No entanto, isso não impactou no nosso desfecho primário, que a gente conseguiu acessar por telefone. Para concluir, né, esse é um programa que é multidisciplinar, que acontece em regime de internação e que melhorou a qualidade de vida das pessoas que vivem com Parkinson. E esse benefício se manteve após um período de 3 meses. Houve melhora também em parâmetros clínicos e funcionais, demonstrados através das escalas para avaliação do equilíbrio, da marcha e do desempenho motor. Após uma mudança de impacto na condição clínica, a gente pode considerar, sim, o reforço das estratégias de reabilitação através de uma prática intensiva. Porém, são necessários ainda mais estudos para melhor compreender o impacto desse tipo de intervenção na qualidade de vida dos indivíduos com Parkinson. Bem, eu gostaria de agradecer, né, primeiro, as pessoas, meus amigos que trabalham comigo no Hospital Sara. Uma pesquisa, né, é fruto de um trabalho coletivo, cujo autor é apenas uma parte. Eu nunca poderia ter feito isso sem ajuda, e eu precisei da ajuda de muita gente, então seria injusto se eu mencionasse apenas alguns aqui. Então, todos os setores me ajudaram, quando eu precisei recrutar os pacientes por telefone, as meninas do atendimento ao público me ajudaram, então foi realmente um trabalho de muitas mãos. E, por fim, uma vez eu perguntei para o meu pai por que ele, sendo um homem muito à frente do seu tempo, com um comportamento muito à frente do seu tempo, não tinha feito um curso superior. E ele me respondeu: ninguém nunca me orientou. Então, tem coisa na vida que a gente só faz se tiver um orientador. Obrigada, professor Jean-Marie. Essas são minhas referências. Ótimo, Priscila. Muito obrigado. Nós vamos dar andamento aqui ao processo da defesa com a arguição, né? Etapa de arguição. Eu vou, assim, critérios não muito bem estabelecidos, assim, quando a gente está numa banca online, né? Porque geralmente a gente chama primeiro as pessoas que estão mais distantes do programa, mas, assim, ambos são o que eu vou usar como critério aqui, principal, como vocês foram formados em programas distintos, né? Natalice fez o programa de pós-graduação aqui, eu vou chamar Anderson primeiro para fazer a arguição, já que ele fez um olhar externo à pós-graduação da UFBA, para depois entrar da pós-graduação da UFBA. É o melhor critério que eu consigo inventar agora. Então, vamos lá. Então, Anderson, fique à vontade. São, na verdade, 30 minutos de comentários seus, seguido de 30 minutos de comentários de Priscila, ou
pode ser forma de diálogo também. Então, nesse programa, a gente deixa livre para o componente da banca de ciclismo, qual é a forma que ele se sente mais confortável de fazer o processo. Então, você pode ou fazer sua lista de comentários e pedir para ela responder depois, ou fazer um diálogo com um comentário de cada vez. Fique à vontade, Anderson. Bom dia a todos. Muito obrigado aí Bom dia, professor Jean-Marie, bom dia, Nathalie, bom dia, Priscila. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado, estou muito feliz de estar aqui. E, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, Priscila, porque o trabalho foi realmente gigantesco, né? Deu para ver aqui, o trabalho hercúleo que você fez, está muito legal, muito bonito. Tenho aqui alguns comentários a fazer, e eu prefiro, né, fazer em forma de diálogo, mas é só um bate-papo mesmo, só algumas coisas para esclarecer. Mas, começando pela aula, achei a sua aula excelente, domínio completo, amplo do assunto, expôs muito bem, com tranquilidade, esclareceu. É comum acontecer algumas dúvidas que eu fiquei quando eu li a tese, então algumas já foram esclarecidas na aula, e aí eu vou comentar na tese aqui, né? Sobre a tese, primeiro lhe parabenizar, que eu acho que você escreve muito bem, assim, eu acho que você escreve de uma forma objetiva, assim, achei bem claro, gostei. Pegando lá do início, no resumo e introdução, não tem nenhuma observação a fazer, os objetivos estão congruentes com as conclusões. Quando chega na revisão, lá na página 14, você coloca o uso de anticolinérgicos no tratamento da doença de Parkinson. É só um comentário, eu sei que você tirou de alguma das referências, está citado realmente, mas é que a gente usa cada vez menos e cada vez com mais medo os anticolinérgicos, né? Pelos efeitos colaterais deles. Então, assim, sua tese depois vai ser consultada, e eu não ficaria... Eu ficaria mais à vontade de não ver anticolinérgico citado ali, embora não esteja errado, tá? Mas é só uma... Mas acho que talvez até uma questão pessoal, mas uma implicância minha com os anticolinérgicos, né? Gostei, como você fundamentou já na revisão, a questão da importância da avaliação da qualidade de vida. Eu acho que durante muito tempo a academia passou avaliando aspectos motores pontuais ali, o PDRS, tudo que muitas vezes não refletem o real impacto da doença na vida dos pacientes, né? E aí, quando chegou na parte de casuística, material e métodos, você já nos critérios de inclusão, eu acho que você misturou um pouco ali, você já colocou, tem 85 pacientes com doença de Parkinson. Eu acho que ali 85 pacientes com doença de Parkinson já é parte do resultado. Então, na aula você colocou certo, e no artigo também. Sabe, critérios de inclusão. Pacientes com doença de Parkinson, de acordo com os critérios estabelecidos e tal, e citou a referência. Ok, né? Talvez eu tivesse colocado alguma restrição de idade de início, né? Então, as formas precoces são bem raras e bem diferentes do habitual. Talvez, não sei, algo a refletir aí. Acho que você não teve nenhum paciente começando antes dos 30 ou antes dos 35, mas talvez eu colocasse isso, pacientes com doença de Parkinson acima dos 30, né? Dos critérios de exclusão, você colocou direitinho. Assim, também aí a questão de estilo, eu gosto do freguês. Eu acho que fica mais claro se colocar em formato de tópicos, né? Tanto de inclusão como de exclusão, uma coisa mais objetiva. Você bate o olho e aí já verifica logo. Acho que o fato de você ter excluído pacientes com quadro cognitivo, com demência, não sei, talvez tenha influenciado um pouco no resultado, porque, assim, os pacientes sem demência, eles certamente serão mais aptos a aderir a um programa de reabilitação, principalmente após a alta, né? E aí uma pergunta, só eu estou falando, né? Falei que ia ser diálogo, mas vou começar as perguntas. Os instrumentos de avaliação,
primeiro, como é que você os escolheu? Foram muitos aqui, como é que foi para coletar isso tudo? Dá um pouco aí dos bastidores, porque eu só de imaginar essas avaliações todas eu fico cansado, os pacientes também ficam cansados, né? Ou sim, quando a gente vai apresentando, a gente, né, fala que vai falar tanta coisa e depois as coisas se passam, oh, meu Deus. Deixa eu só, já que a gente pode fazer em esquema de diálogo, Sim, sim, por tudo favor. bem? Os anticolinérgicos, obrigada por me lembrar disso. A gente vai escrever na tese, Anderson, escreve de novo, e tem horas que depois a gente começa a ficar cego para as coisas, a gente não enxerga. Então, a pessoa fala: olha, tem isso aqui, acho que está inadequado. Eu falei: gente, como é que é esse negócio? Eu não estou vendo mais. Então, muito obrigada, eu vou retirar sem dúvida. Em relação aos 85 pacientes, também eu acho que é uma falhazinha de uma escrita anterior, talvez a versão que eu tenha te mandado, mas você vê que até na apresentação eu já corrigi. Em relação aos pacientes com mais de 30 anos, eu não tenho pacientes com menos de 30 anos, mas bem lembrado, eu posso deixar isso claro, né, na hora dos critérios de inclusão. Eu também coloquei na apresentação em formato de tópicos, e vou corrigir na tese também, que eu acho que fica melhor, fica mais claro. Em relação à exclusão dos pacientes com demência, por isso enviesaria muitos resultados, porque assim, qual o grau, quem aderiu, quem não aderiu, qual o cuidador que aderiu, entende? Então, a gente, claro que Não, isso... eu acho perfeito, eu concordo. Eu também, se eu fosse fazer um trabalho como o seu, eu excluiria. Mas eu acho só que você deveria, talvez, comentar isso. A gente ainda vai Tá, chegar na parte da discussão. Eu acho que, talvez, se você colocasse lá um pequeno parágrafo, assim, olha, os pacientes foram excluídos e isso pode ter influenciado na capacidade dos pacientes se comprometerem com as propostas, entendeu? tá certo. Então, é mais nesse sentido. Não que eu quisesse que você incluísse, não é isso. Mas eu acho que é importante você comentar. Tá. Em relação aos bastidores, então, é um trabalho de equipe. Então, neurologistas e fisioterapeutas treinados, por exemplo, avaliam o PDRS, né? PDRS 3, avaliação motora. Eu apliquei a parte 2 fui eu que apliquei, o questionário de qualidade de vida eu apliquei para todos os pacientes. As avaliações cognitivas são feitas pelas neuropsicólogas e os testes de equilíbrio são todos feitos por fisioterapeutas treinados também. Isso faz parte do programa mesmo, né? Essa avaliação pré e pós. Agora, ela foi padronizada, né? Por tempo, por dia, durante o período que a gente fez a pesquisa. Uhum. Mas é porque são muitas mãos mesmo. Não, eu imagino, porque não dá para fazer isso sozinho de forma alguma. Bom, a questão do cálculo amostral, você comentou, na aula ficou mais claro, né, que não impactou a análise, né, se eu entendi bem. Acho que talvez se tivesse talvez um parágrafozinho ali também na discussão, falando assim, olha, embora a gente não tenha atingido, né, o cálculo amostral previamente, né, desejado, isso pela magnitude da intervenção não impactou tanto a análise, né? Bom, sobre os resultados, aí, resultado de discussão, eu acho que são muito imbricados, a gente precisa discutir meio junto, assim. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de ter visto nos comentários, é o seguinte: os pacientes relativamente jovens, né, 56 anos, mais ou menos 5, e mais ou menos 4, agora não lembro, e o tempo de doença também, né, relativamente pouco. É uma fase que realmente os pacientes estão motivados a fazer as propostas de intervenção não farmacológica, em geral não tem flutuação motora significativa, né? E a intensidade das manifestações não motoras é bastante variável. Aí pode ter, como pode não ter, como você
bem sabe. Eu senti assim que isso podia ter sido um pouco explorado, também mais em termos de discussão, entendeu? E por que você acha que esse é o perfil de pacientes que vai para o SARA? O que aconteceu? Por que é esse o perfil? Eu imaginava que vocês iam questionar sobre isso. Na verdade, assim, o Parkinson é uma doença que acontece depois dos 60 anos, mas até 25% dos pacientes podem ter menos de 50 anos, né? Uhum. Recentemente, apresentaram um trabalho de Parkinson do SARA Rio, e os pacientes também eram jovens. E a gente começou a pensar um pouco, eram mais jovens, né? Sobre isso, por quê, né? Talvez porque o paciente mais jovem, ele tenha mais disponibilidade para buscar um hospital de reabilitação e para fazer um programa internado, né? Isso pode ser o motivo. O paciente também com menos tempo de doença, ele acessa mais, ele busca mais recursos. Então, a gente se questiona se essa não seria a razão dos pacientes serem mais jovens. Não, mas é um negócio assim que eu acho bem curioso, assim, né? É um pouco um pouco diferente, assim, às vezes, da experiência de consultório. Tem esses pacientes no consultório também, mas não são a maioria, né? No consultório privado. Uma outra coisa, então, eu acho que isso valeria a pena ter comentado. Uma outra coisa, você colocou bem na aula a questão do equivalente de levodopa, mas na tese você comentou do equivalente de levodopa na discussão e eu não encontrei isso nos resultados, né? É uma falha mesmo que eu vou corrigir, porque esses gráficos ficaram prontos. Eu trabalhando nos gráficos também, mas é uma coisa que eu vou corrigir na tese, sem dúvida. Antes, a tese está com tabelas, né? Eu não apresento os gráficos ainda. Então, eu estava com dificuldade onde eu vou colocar isso e tudo, então eu vou apresentar na forma de gráfico, eu também vou colocar os outros gráficos na tese, uma coisa também que eu vou corrigir, porque ficou sem link, sem dúvida. E meu próximo comentário era sobre os gráficos, porque assim, na aula eles ficaram espetaculares, assim, ficou muito legal. Mas é porque eu tive E é ajuda. muito. Sim, isso não diminui em nada, entendeu? Muito pelo contrário. Então, assim, eu já tinha anotado aqui para comentar, falei assim, poxa, esses gráficos iam ficar tão bem na tese, porque é mais agradável de ver, é rápido, você bate o olho, você entende logo a mensagem, né? E ficaram muito bonitos, ficaram muito legais mesmo. Bom, deixe-me ver aqui uma coisa aqui que eu anotei, peraí, que eu marquei aqui na tese, é bem rápido. Algumas coisas eu tenho anotadas e outras eu deixei marcado na tese. Sobre as limitações, eu acho que você comentou bem da questão de ser braço único, né? Então, isso realmente é uma coisa está bem clara, mas aí emendando isso um pouco com perspectivas futuras, se você tivesse que dar continuidade agora, o que você acharia mais importante? Fazer um trabalho comparando com pacientes que não vão para reabilitação internado ou para os pacientes ambulatoriais? Ou comparando com uma reabilitação ambulatorial? Eu até pensei assim, como a gente poderia fazer um controle, né? Qual uma estratégia de controle sem prejudicar o paciente, né? Que seria, por exemplo, uma lista de espera, que é o paciente é proposto o programa, enquanto ele espera, né? Ele poderia ser o controle para depois ele fazer o programa, a gente comparar ali. Então, essa foi uma ideia, então, uma maneira de instituir um controle. Mas também a gente está com uma discussão em rede para ver se a gente consegue padronizar um pouco mais as atividades que são oferecidas para o paciente que tem Parkinson. Como é que isso vai ser? Vai ser só ambulatorial? Vai ser o internado? Vai ter o internado e o ambulatorial? Isso ainda está em discussão. E envolver outros centros do país, né? Então, a gente teria uma casuística muito melhor e poderia inferir mais
tirar outras conclusões. Então, o plano seria esse, entendeu? Nesse momento, eu tenho uma maior padronização para definir quando o paciente interna ele faz isso, quando o paciente ambulatorial ele faz isso, e se haveria uma maneira também da gente instituir um controle. Porque aí eu queria aproveitar mesmo o seu expertise, né? Porque a impressão que eu tenho é que, assim, o que vocês do SARA têm na mão é uma coisa fantástica, essa possibilidade de internar o paciente, acompanhar e tudo. Mas eu acho que reproduzir esse modelo é muito, muito difícil. Então, assim, desculpa, a pergunta acabou sendo um pouco retórica, assim, mas se você compara com quem não faz nada, lógico, não faz nada, entre aspas, né? Assim, não tem o segmento, né, estruturado ali no internado, certamente o estruturado internado vai ser melhor. Mas eu acho que a pergunta importante é o seguinte, assim, comparado com o ambulatorial, que teoricamente seria um pouco mais fácil de montar do que uma estrutura para o paciente internado, né? Não seria interessante um trabalho desse tipo, né? E lógico, aí você teria que pensar como estruturar e tudo, né? E aí você conhece assim trabalhos semelhantes ao do SARA, mas que ofereçam um segmento ambulatorial? Não, no Brasil, não. Esses estudos compararam o paciente que na Itália, né, o Ferrazoli mesmo, compara o paciente com uma prática intensiva internada e ambulatorial, né, uma fisioterapia padrão, assim, demonstrando que é mais efetivo a internação. Mas no Brasil, não. O que chama atenção, assim, mas uma coisa perceptual mesmo, é o quanto os pacientes gostam de conviver um com os outros, de estarem juntos, de fazerem atividades juntos, sabe? De dividir experiência. Eles ficam, às vezes, internam-se juntos e ficam amigos para a vida, assim, né? Vão mantendo contato ali. Então, é um período por causa da complexidade do problema mesmo. Eu entendo, assim, do ponto de vista de curso e tudo, não é uma coisa fácil, tão viável, mas faz diferença, sabe? O paciente, eles realmente se integram demais nesse período que eles permanecem no hospital. Eu sei até de uma história de casamento nisso aí. Verdade. 2 pacientes com Parkinson casaram. Mas eu acho que não foi. Mas foi Será que assim, foi se no encontraram no SARA? mesmo lugar. Mas não foi. Eu acho Acho que que era, não foi, se não. conheceram na lista, na fila de espera de pegar os remédios, assim. É mesmo. Mas assim, não, porque, me corrija se eu estiver errado, a impressão que dá é que a probabilidade pré-teste é de que a intervenção com o paciente internado é melhor do que a ambulatorial. A questão toda é a viabilidade de reproduzir modelos como esse, né? Então, eu concordo contigo. Eu tenho a sensação também que programas como esse, era isso que eu estava procurando aqui na tela, você colocou lá na página 31, que esses programas, eles provavelmente são mesmo custo-efetivos. Você diminui as complicações depois dos pacientes, né? Então, Porque a gente também poderia fazer um segmento de maior tempo, que a gente seguiu por 3 meses, né? Mas um segmento de maior tempo, ele daria ainda mais, validaria ainda mais esse modelo, né? Porque realmente o paciente, se ele mantiver as melhoras com 12 meses e tudo, isso pode significar uma redução importante de gastos outros com saúde, né? Que o paciente se interna por complicação clínica, o paciente precisa de ajuste de remédio, tudo isso também é custo, né? Então, isso é o que a gente pensa. Mas realmente teria que fazer uma comparação, né? Isso é uma necessidade, fazer uma comparação com um modelo de reabilitação, uma estratégia de reabilitação muito menos custosa, que é o programa ambulatorial. bom, eram essas as minhas considerações, Priscila. Mas parabenizá-la.
e agradecer o convite, aí, a oportunidade de ler a sua tese, tudo foi bem interessante mesmo, gostei bastante. Eu que agradeço, Anderson, muito obrigada por você ter participado, viu, ter aceitado o meu convite, e eu vou considerar tudo que você me disse, pode ter certeza que eu vou corrigir, tá bom? Joia. Obrigado. Obrigada. Ótimo. Muito obrigado, Anderson, pelos comentários e pela participação, pelo tempo disponibilizado aí para participar da reunião. Então, em seguida, ele vai chamar a Nathalie, né, para fazer os comentários. Da mesma forma, Nathalie, pode escolher livremente como você quer gerir o tempo que você tem aí atribuído para fazer os comentários. Fique à vontade. Ok, muito obrigada, né? Gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, por estar aqui nessa banca hoje, um tema que me é tão caro, né, que eu gosto muito de ler e de trabalhar. Priscila, parabéns, tá? Tanto pela escrita quanto pela sua apresentação, né? Foi fantástico. E também pelo tema, né? Uma neurologista interessada não apenas por efeito de medicamento, de fármaco, mas também interessada com efeito de reabilitação, é realmente muito louvável, né? Porque eu estou aqui representando, né, essa cadeia aí da reabilitação, então, quando a gente encontra um médico, né, que está ali disponível a valorizar essa ferramenta, né, para aquele paciente, e com desfecho ainda por cima, numa esfera psicossocial, né, que seu desfecho inicial, o desfecho primário não foi o impacto aí, né, motor, né, foi o impacto da esfera psicossocial, então isso foi mais louvável ainda, tá? Trabalho super bem conduzido, então o que eu vou fazer são apenas algumas sugestões, né, depois você avalia com o seu orientador o que vale a pena né, colocar, ou, enfim, deixa para uma segunda oportunidade. Então, os protocolos validados, né, um estudo muito bem escrito, muito fácil de ler, tá? Vou fazer só algumas considerações aqui que eu acho para tentar deixar o trabalho um pouquinho melhor. Primeira coisa, né, quando eu vi seu título, né, de alteração da qualidade de vida na doença de Parkinson após um programa de reabilitação, e eu vi depois os objetivos, eu fiquei me perguntando por que você não tinha incluído, né, os outros parâmetros no seu título. Porque são desfechos que são secundários, mas que são, né, importantes também dentro dessa perspectiva, né? Então, eu estou vendo que o programa de reabilitação não foi o critério inicial, né, assim, o critério que você queria verificar, queria avaliar, né? Então, foi a qualidade de vida, mas acho que os outros parâmetros, então, mobilidade, marcha, né, talvez impacto, alteração da qualidade de vida e funcionais, não sei, né, na doença de Parkinson, talvez ficasse interessante. Se você quiser ir comentando, pode ir comentando junto, viu? Eu pensei também isso, porque eu acho que talvez isso até daria até uma visibilidade maior, inclusive, né, quando a gente, e até facilitaria a publicação. No entanto, assim, o estudo não foi construído para responder essas, né, amostra, tudo foi baseado na qualidade de vida e nas dimensões da qualidade de vida. Mas sim, uma discussão que eu acho que vale a pena, né? Vou conversar um pouquinho com o professor Jamari, o que ele acha, se isso pode modificar. Nós estamos numa fase de tentar a publicação, assim, tentar não, né? Mandando, submetendo e recebendo respostas. Então, acho que tudo que puder ajudar a gente, né? Quem tem experiência, assim, de publicar nessa área e tudo, e acho que o título facilita muito, porque ele chama a atenção, né, do revisor, do leitor, né, eu acho que isso é importante, então eu quero sim conversar com ele sobre isso, se a gente pode mudar. Acho que ficaria mais completo, né, de colocar não só a qualidade de vida, mas aspectos funcionais também. Inicialmente eu fiquei até com dúvida na formatação, você falou agora, né, dessa questão do artigo ser submetido, lá no final tem uma cartinha de submissão, né, mas aí o formato que o pessoal do programa mandou era um formato que tinha, assim, uma apresentação, né, introdução, objetivo, método, e depois já entrava o artigo em seguida, mas no seu, depois do método, vem resultado, discussão e conclusão. Aí eu fiquei sem entender qual foi o formato que você usou. Isso eu discuti com o professor e essa é a recomendação do programa, e a gente achou assim que
facilitaria colocar o artigo no final, a submissão ao artigo no final, porque você vem no artigo discutindo, né, os resultados, e depois vem resultados de novo. Mas aí eu vou conversar com o professor de novo, o que ele acha, se a gente pode enviar assim, ou se dessa maneira que é mais fácil para a lei, para os revisores, ele achou que, assim, para os revisores, para vocês, para a banca, ia ser mais fácil para a lei, mas se for realmente uma exigência do programa, eu vou adequar de novo. Eu entendo, nem sempre o formato do programa é o melhor formato para a gente, né, para conseguir entender. Sua introdução eu achei ótima, tá? Eu sugiro só introduzir aqui dentre os sintomas não motores a disfagia, né, que é uma das principais causas de morte nessa população. E no segundo parágrafo que você fala das terapias, inserir terapia fonoaudiológica e terapia ocupacional, né, como uma das opções aqui também para esse paciente. O objetivo, né, muito bem estruturado, eu gostei muito que você colocou, demonstrar alteração da percepção de qualidade de vida e não da qualidade de vida propriamente dita, porque sempre, né, não é uma medida objetiva, então vai ser sempre uma medida de como esse paciente se percebe, apesar de que na sua apresentação aí você colocou a alteração da QV, talvez tenha sido alguma modificação aí que você fez depois, mas acho que a percepção ficou bem legal. E aí, nos objetivos secundários, né, ficou só uma aqui de parâmetros clínicos e funcionais, né, identificar eles e talvez até descrevê-los, né, mas a gente sempre vai fazendo sugestão, tá? Depois você vê se vai fazer ou não. Natália, eu estou aqui para isso. Eu queria te dar uma sugestão de você verificar a associação, né, entre melhora clínica e melhora de qualidade de vida. Eu sei que vai mudar um pouquinho do seu projeto, mas eu acho que vai deixar ele muito mais completo, porque nem sempre existe uma relação direta, né, entre melhora clínica e melhora de qualidade de vida. Eu sei que você encontrou que os dois crescem, mas que os dois melhoram, né, mas a gente não sabe se é o mesmo paciente que melhorou de qualidade de vida também melhorou do seu aspecto clínico. No meu mestrado, né, eu fiz um ensaio aberto no meu mestrado e não estava relacionado, né, não estava associado. Então, não necessariamente aquele paciente que engolia melhor, ele teve uma melhor qualidade de vida. Às vezes, só o fato do paciente estar ali, vindo para terapia, a gente está conversando com ele, ter uma relação, né, de escuta, de acolhimento, isso já melhorava a qualidade de vida dele. Então, não foi uma associação direta. Então, acho que talvez valeria a pena, né, colocar aqui de alguma forma. A revisão de literatura ficou ótima, né, bem completa, você colocou a questão epidemiológica que eu senti falta lá na introdução, mas você trouxe aqui na revisão. Então, talvez na hora que você organizar o artigo, essas questões epidemiológicas, elas vão ficar, né? E eu vou passar essa partezinha que está toda... Eu fui fazendo comentários, tá? Que depois eu vou te mandar com todos os comentários. Aí, chega na casuística, material e método, né? Porque eu conheço. Ó, vou te mandar tudo. A primeira coisa que eu fiquei na dúvida foi com o seu tipo de estudo. Eu não sei se já deve ter falado isso para você, né, em outros locais, eu acho que talvez nos locais que você apresentou o seu projeto, que você colocou como observacional. E aí eu venho te perguntar por que não é um estudo de intervenção, né? Por que não seria um experimental, um ensaio aberto? Porque você está avaliando aí, né, qualidade de vida, aspecto clínico, antes e depois de uma intervenção. Fala aí o que você pensou. Olha, isso já foi e voltou várias vezes. Pensamos até assim, é um estudo quase experimental, né? Já que tem uma intervenção, mas não tem controle, não tem randomização. Mas a gente acha que, assim, por ser uma amostra que é uma amostra, né, de conveniência, né? É o paciente que procura o paciente que vai fazer o programa. Então, a gente acha que colocar o observacional é mais abrangente, sabe? E outras classificações, a gente optou por manter assim, por ser um estudo observacional e prospectivo, né? E dessa maneira abranger mais. Mas realmente é uma discussão que vale, né? Uma discussão que eu já tive também com o professor Jamari, mas essas coisas, você sabe, a gente às vezes quer dar quer deixar mais definido, mas isso nem sempre é possível, né? Então... Sim.
Foi por Eu isso, mas imaginei que tinha sido porque seu objetivo principal não é avaliar o desfecho, a eficácia Uhum, da intervenção, né? uhum, Avaliar os parâmetros ali que estão implicados pela intervenção. Mas eu acredito que ainda assim seria um quase experimental, né? Um ensaio aberto, porque você não deixa de estar intervindo nisso, né? A qualidade de vida modificou-se porque você fez alguma coisa, você não ficou sentado observando. Então, não seria observacional nesse meu sentido, né, que eu tô explicando. Tanto que o primeiro item da sua limitação lá no final da sua discussão é que é um estudo de braço único sem randomização e não controlado. Então, você faria tudo isso se fosse um ensaio clínico controlado. Então, não foi um ensaio clínico controlado, foi um ensaio clínico aberto, que demonstra ser um ensaio, na minha opinião, mas eu entendo que são múltiplas discussões aí, né? Sim, com relação aos critérios de inclusão e exclusão, eu vi que você utilizou como critério de exclusão, né, o Adam Brook e Beck, e aí eu queria te perguntar se essas duas escalas, elas foram apenas critérios de exclusão, ou se você também utilizou elas, né, de alguma outra forma, de alguma outra medida, porque aí naquela ideia que eu te dei de associação, seria interessante a gente verificar, né, se quem melhorou qualidade de vida melhorou mais porque tinha menos alteração de humor, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que eu encontrei também no meu estudo, né? Aquelas pessoas que têm uma melhor percepção são aquelas que têm um cognitivo melhor e um psiquiátrico melhor, né? A saúde mental melhor. foi só para screening mesmo, né, essas avaliações. E nós não fizemos análises, embora isso seja, sim, possível, né, mas, a princípio, a gente fez uma análise mais simples, assim, baseadas mais nos desfechos primários, então, assim, não, a gente não fez essas análises, mas também eu acho que cabe, sim, até dentro desse mesmo trabalho, ou também ou de outros trabalhos, né? A gente Ou então analisar. até mesmo colocar descrito, né? Só colocar a descrição, qual foi o resultado, porque é o único resultado que está faltando, porque você coloca ele, né, como um dos protocolos de avaliação, essas duas escalas, mas você não traz o resultado deles. E aí você fica se perguntando, né, porque você só exclui depressão grave, né? Então, será que esses pacientes tinham alguma alteração de humor em alguma medida? Então, era bom, pelo menos na hora que você caracteriza a sua amostra, né, que você traz idade, tempo de doença, você trazer também as características cognitivas e psiquiátricas dessa população. Com relação aos instrumentos, né, que você fala que no programa de reabilitação, e aí você traz, né, que não houve ajuste medicamentoso ou início de novas drogas, isso também não poderia estar envolvido na melhora da qualidade de vida, porque aí eu sei que não houve alteração de levodopa, né, mas será que houve a inserção de alguma droga psiquiátrica, alguma coisa assim, né? Poderia ter uma depressão menor, algo que tratou ali com alguma medicação, alguma outra medicação, não necessariamente do Parkinson, né? Isso realmente, Pode falar. isso realmente a gente não contabilizou, né? Porque a Uhum. gente levou em consideração que nenhum paciente tinha sintoma importante do humor. Então, a gente está partindo do pressuposto que isso não influenciou os resultados, para a gente excluir os pacientes que tinham um quadro depressivo, entende? Então, foi por essa razão, mas é sim um questionamento válido, né? Uhum. Talvez o paciente que tivesse uma alteração menor, né? Não tem um quadro depressivo, mas tem uma alteração menor. Sim. Eu senti falta de algum desfecho avaliando os aspectos que me competem, né? Que eu vi aqui que o fonoaudiólogo tratou questões relacionadas à alteração de fala e deglutição, e aí algum desfecho aqui, né? Alguma escala que demonstre alguma melhora de fala, de deglutição. Sei que não foi algo medido, mas às vezes tem lá, né? Tem já do processo mesmo, do protocolo de vocês. Com relação ao instrumento e procedimento para coleta de dados, eu vi que você colocou, né, que as medidas foram feitas na admissão, 30 dias após a admissão e 90 dias, aqui está escrito após a alta. Uhum. 90 dias após a alta. Aí o que eu entendo que 90 dias após a alta seria 120 dias após a admissão. É isso? Porque o programa tem 30 dias? O programa tem 30 dias, então, 30 dias, 30, D30, né?
que é em relação à admissão, e do D90 em relação à alta. Tá onde isso? Porque às vezes eu posso ter, na hora de escrever, Eu marquei. Você marcou? Então você me manda, por Marquei aqui favor. de amarelinho, que aí Ah, aqui tem 90 dias após a alta, e no fluxograma tem falando que é 90 dias após a admissão. Aí, tá, só para deixar tá. certinho. Obrigada, eu vou. Nada. Aqui eu já falei das escalas. Eu ia sugerir, né, que você fizesse medidas de fala e deglutição, mas aí eu sugeri lá em cima e depois eu vi que, como você usou o PDRS, né, o PDRS parte 2, ele tem questões autorreferidas, né, de fala e deglutição, então talvez você pode se justificar dessa forma. Eu mesmo já dou a crítica, eu mesmo já dou a resolução da sugestão. Assim que é bom. A gente não mediu, assim, né, resultados específicos para fala e deglutição, a gente não teve, porque a gente acha que a melhora é fruto do pacote todo também, né? A melhora do paciente não é fruto só da intervenção fisioterápica, mas de todo o pacote. Então, o paciente melhora das outras questões também, de uma maneira global. Sim. Aí, como tem o melhora no PDRS, né, ele também vai mostrar que houve essa melhora, né, na fala, na deglutição dele. E aí vamos para o resultado, né, que você coloca aqui essa primeira tabela, né, tabela 1, com dados clínicos e demográficos, e é o que o doutor Anderson falou, né, realmente um grupo jovem, um grupo com pouco tempo de doença, ROI baixo, alta escolaridade. Eu acho que vale a pena você realmente discutir esses aspectos, né, na sua discussão, trazer essas questões, porque são realmente características sociodemográficas e clínicas que podem influenciar muito na adesão, na busca pela reabilitação, na melhora da qualidade de vida, que é um grupo que realmente está mais imbuído, né? Ele realmente quer melhorar, né? Nessa fase aqui, eles realmente estão com esse nível aqui de Também, comprometimento. Nathalie, um grupo com escolaridade mais alta, com mais repertório também, para manter, né, maior capacidade de entendimento da atividade, da necessidade, da manutenção, sem dúvida. Aqui também a minha sugestão da estatística analítica entra de novo, né? Porque aí você vai conseguir verificar, será que o mais jovem, com mais alta escolaridade, ele percebeu sua melhora de forma mais alta, né? Do que aquele que é mais idoso, que tem uma menor escolaridade. Então, tudo isso acho que vai enriquecer mais do trabalho, sabe? Aqui foram os resultados do Addenbrooke que eu não encontrei, mas eu já te sugeri, né, para colocar e correlacionar com qualidade de vida. E aí, com relação à tabela 2, você traz, né, durante toda a sua dissertação, só esses dois domínios, né, do PDQ 39, mobilidade e AVD. Aí eu queria saber por que você não trouxe os outros. É porque são muitas informações. São os mais importantes. Os outros são importantes também, mas muitas vezes eles não variam tanto, eles não mudam, eles não demonstram tanto. O que mais sabidamente impacta a percepção da qualidade de vida são esses dois domínios que a gente escolheu e a gente calculou a amostra baseada neles, né? Então foi por essa razão. Mas é sim uma possibilidade também a gente avaliar os outros domínios. Eu acho que pelo menos colocar nessa tabelinha aqui mesmo, né? Que tá uma tabelinha pequena, tá uma tabelinha tranquila de você colocar outros domínios, colocar todos os outros de forma descritiva, mesmo que dê um P não significativo, né? Sei lá, no domínio físico, no domínio de relação à saúde emocional, mesmo que dê um P não significativo, você vai discutir isso, né? Vai ser mais material para sua discussão. Aí sim você vai conseguir dizer isso que você me disse, olha, os domínios de mobilidade AVD são os que mais conseguem medir, né, um impacto aqui de um programa de intervenção, os outros eles modificam menos, e aí discutir por que os outros modificam menos. Eu acho que como o seu título, objetivo principal é tudo qualidade de vida e é tudo baseado no PDQ 39, eu acho que vale a pena você apresentar o PDQ 39 inteiro, mesmo que você não utilize todos os dados, né, todos os domínios, não vai falar de todos os domínios, mas você pelo menos apresenta os dados, os resultados de todos os domínios. E aí você pode, eu sugiro até juntar as duas tabelas, porque eu acho que, né, a tabela 2 e a tabela 3 são pequenas, e acho que você pode colocar aqui né, logo em seguida, porque aí a gente já compara também o T0, né, com
o T1 com o T2, fica mais fácil de visualizar. Aqui eu tive que cair no T1, T0, T2, né, subindo e descendo, para ver o T1 com o T2, que aí eu não consigo ter na tabela 3. Que foi mais... Aqui também, né, sugerindo estatística analítica das medidas que você tem, né, do PDRS, MiniBest, TUG, com qualidade de vida. E a tabela, tem uma tabela que está sem título, que é a tabela, depois da tabela 4, que aí eu sugeri também juntar, né, porque a mesma coisa, são os dois resultados clínicos, motores e funcionais, é só colocar um junto com o outro, acho que não fica poluído, não. E aí, sua discussão, né? Acho que você começa muito bem a discussão, adoro quando começa a discussão já trazendo seu principal resultado, né? Já abordando ali os resultados mais importantes que você encontrou. E aí você me explicou, né? Porque aqui no segundo parágrafo que você fala só de mobilidade AVD, e aí, né? Eu reforço que eu acho que quando trouxer os outros domínios, sua discussão vai ficar mais rica. Tem estigma, desconforto corporal, né? Apoio social, são questões bem importantes também. Você traz aqui o estudo do Ferrazoli, né, que eles não acessaram, né, esses parâmetros clínicos em motores no acompanhamento, né, acho que talvez você discutir por que houve superioridade do estudo, né, quais são as diferenças no seu protocolo para o protocolo dele, acho que seria interessante aqui. E aí tem um parágrafo que você vai falando o porquê que houve melhora da qualidade de vida, né? Eu acho que esse parágrafo ficou bem legal, porque você realmente não tem como determinar, né? Porque não foi um estudo analítico, é um estudo descritivo. Você não tem como dizer o que é causa do que aqui. E aí eu acho que vale a pena você inserir a discussão de que esse tipo de tratamento, né? Esse programa de reabilitação de forma dentro de um ambiente, né, controlado, dentro de um ambiente de internação, ele vai permitir essa melhora intensiva sem cansaço e sem gasto para o paciente. Eu acho que isso esse fardo econômico e fadiga física para o paciente com Parkinson, de deslocamento, de gasto, eu acho que impacta muito saúde mental e saúde emocional. Então, acho que isso é um dos fatores que vale a pena você discutir aqui, mesmo que não faça, né, estatística analítica, mas pelo menos você traz esses aspectos. Eu estou falando isso porque no meu mestrado, né, que eu avaliei qualidade de vida também, ou no meu estudo, o paciente ele tinha que ir até o ambulatório Magalhães Neto, acho que 1 ou 2 vezes na semana, e eles ficavam muito cansados. A gente tinha muita perda. E mesmo a gente pagando o transporte deles, era um transporte de ônibus, né? Então, para eles era muito cansativo, subir e descer do ônibus 2 vezes na semana. Então, os domínios que a gente teve mais impacto de qualidade de vida foi exatamente esses domínios físicos de fadiga, né? De cansaço, que melhorou a qualidade de vida, mas piorou o cansaço físico. Então, o cansaço também está envolvido em qualidade de vida, então a gente acabava tendo uma piora da qualidade de vida. Então, você não teve essa piora de qualidade de vida nesse aspecto, porque o paciente estava internado, né? Então, ele não tinha gasto, né, financeiro, então isso é uma questão também que vai impactar positivamente a qualidade de vida, se eu não me onero, né, se eu não preciso demandar, né, nenhum tipo de alteração na minha dinâmica familiar, eu não tenho tanto impacto com a qualidade de vida, e também se eu não tenho que ficar me deslocando, eu tenho um lugar onde eu posso ficar, né, que tem um certo conforto, então tudo isso vai impactar. E aí você trouxe uma coisa na sua fala aqui, que eu achei super legal de você colocar na sua discussão também, que é essa questão de eles estarem internados, eles terem uma relação entre eles, né, a socialização, eles conversarem, discutirem os aspectos da sua doença. Eu sei que isso não foi um aspecto mensurado, mas é um aspecto que você verificou ali, né, durante o seu processo de realização do estudo, e aí vale a pena você colocar, né, que isso pode também ter influenciado o fato deles terem melhorado sua qualidade de vida. A gente, lá no nosso programa, a gente, né, quando eu fiz o mestrado e doutorado no UPS, quanto agora na UNEB, a gente tem grupos de Parkinson, né? Então, a gente viu que o atendimento com paciente com doença de Parkinson, alguns precisam ser individuais, e aqueles pacientes que já estão ali, já melhoraram, já saíram do quadro mais agudo, eles podem ir para um grupo,
E aí o grupo é fantástico, né? Porque existe um momento da troca, onde eles discutem sobre a doença, onde eles falam do remédio de um que está fazendo mal. Ah, eu tomo esse remédio também e tal. Ah, mas meu médico mandou eu tomar esse outro. Ah, o meu também, vou falar com ele para também mudar. Então eles têm essa conversa entre eles que melhora demais a questão da qualidade de vida, né? Mas eu gostei muito que você colocou no final aqui, né? Que não apresentou diferença significativa da levodopa e eu acho que você deve inserir lá no resultado, ou lá na sua metodologia, que houve esse controle, né, da dose. Quando você traz aqui no outro parágrafo sobre que não houve desistência, né, desse programa, e aí eu acho que isso também está muito relacionado à questão, né, de custo, de cansaço, de deslocamento. Acho que vale a pena inserir um estudo que abordem aspectos que interferem na adesão dos pacientes, né, aos tratamentos. Acho que você pode trazer um estudo aqui para te ajudar nessa discussão. E aí salientar a característica única do SARA, né, que é muito difícil a gente ter em outros países um programa desse, hospitalar, pelo SUS, 100% SUS, né? Então, eu acho que você tem que falar do SUS, falar, né, do Programa de Saúde do Brasil, né, dos benefícios desse sistema, como ele pode trazer uma melhora desses aspectos que você falou, né, a curto prazo, a longo prazo nessa população, como que isso pode ser visto como realmente uma vitrine, né, para os outros países se inspirarem aqui para gerir seus programas de reabilitação, tá? Eu acho que é isso, gostei muito da sua conclusão, as perspectivas de estudo, a conclusão. Então, um estudo muito bem escrito, muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Parabéns, eu sei que não foi fácil, né? Esses estudos nunca são fáceis da gente conduzir e conseguir aí terminar de forma tão bem. Parabéns. E obrigada pelo convite de novo. Obrigada a você, Natália. Obrigada mesmo. Professora Natália. Bom, a mim cabe, bom, muito obrigado, Nathalie, pelos comentários, pela disponibilidade de participar, e é muito interessante, assim, o meu comentário em cima do comentário de vocês é que é legal você ver esse olhar diferente, né, do neurologista. A gente procurou selecionar exatamente isso, né, uma pessoa que vê mais a parte clínica medicamentosa, como o Anderson vê, e Nathalie que vê mais a parte de reabilitação, com esse olhar, né, complementar. Então, os comentários são bem diferentes, né, e nem por isso não, assim, enriquecem ainda mais, né, o material da dissertação de Priscila, né. Assim, né, na etapa que me cabe, assim, poucos comentários do conteúdo mesmo, né, Priscila? Vou mais tecer alguns comentários relacionados a pontos que Anderson e Nathalie levantaram, que foram comentários bem válidos, que a gente pode incorporar na versão final e até no artigo, né, se essa versão não for, enfim, voltado da revista, a gente pode aprimorar isso na resubmissão, né? E também comentar um pouco sobre Priscila depois, né? Então, assim, em relação aos comentários de Anderson, concordo, assim, que é sempre uma preocupação em incluir paciente com demência, por exemplo, né? É uma população que é um desafio enorme. Só para você ter uma ideia, a gente estava num congresso de hipertensão umas semanas atrás, e um dos comentários de congresso de hipertensão é que a gente tem pouco dado sobre o impacto de tratamento hipertensivo em indivíduos com demência. E é um problemão, porque você dá a medicação para eles, eles esquecem de usar, óbvio, né? E aí você não sabe se a medicação não é eficaz nessa população, ou se é um uso incorreto de medicação que ele faz em casa, né? Então, desenhar estudos para indivíduos com declínio cognitivo, que está cada vez mais presente, é um desafio do momento atual, né? Que a população envelhecendo, então é um problema em várias áreas, não só nessa área de Parkinson, né? Então, acho que a gente tem que admitir que os resultados do estudo da gente são limitados à população com pouco declínio cognitivo. E aí a gente se basear nisso daí para indicar essa reabilitação a nível de internação, teria que realmente ser aplicável, pelo menos no estudo da gente, a pacientes que não têm um declínio cognitivo importante. A gente tem que admitir essa limitação mesmo, né?
Em relação a paciente ser mais jovem, em estágio inicial da doença, eu acho que tem uma interpretação é, interessante sobre isso daí, que é o seguinte, que eu acho que em comparação com os pacientes que a gente vê em consultório, Anderson, a população do SARA é bem diferente por um aspecto interessante, que é a questão socioeconômica da população. Porque como é uma população SUS, né, quando o indivíduo é cometido mais jovem com Parkinson, ele sai do seu ambiente de trabalho e geralmente a família se mobiliza mais em torno daquela pessoa que saiu da sua capacidade de trabalho plena para poder levar para um ambiente de reabilitação. Enquanto que o paciente mais idoso, o paciente jovem, o acompanhante jovem é que tem que parar de trabalhar para levar o idoso na reabilitação. Então, esse dado socioeconômico talvez seja uma justificativa interessante, assim, que é uma coisa que a gente observa mesmo, né? Os pacientes idosos, eles fazem mais reabilitação ambulatorial por acharem que aquele acometimento do Parkinson é uma coisa natural da idade, ele é mais resiliente, digamos assim, para o ambiente dele. Isso não acontece não só na área de Parkinson, a gente vê isso na área de AVC também. Assim, a gente compara, por exemplo, a qualidade de vida em paciente mais idoso, ele tem uma autopercepção de qualidade de vida melhor com um déficit pior do que o indivíduo jovem, porque ele julga que aquilo que está acontecendo com ele já é uma parte da história natural da vida dele, ele já está idoso, etc. E paciente jovem não, mesmo déficits mais leves têm um grande impacto na qualidade de vida. Então, talvez essa dualidade aí justifique um pouco dessa amostra que a gente tem do Hospital SARA, né? Em relação à necessidade do controle, etc., a gente já discutiu isso várias vezes assim, com o Priscilo, que a gente achou que o modelo ideal, claro, seria um estudo randomizado para comparar, e a gente tem os problemas éticos em torno de você randomizado não fazer nada, e qual seria o grupo controle ideal. Então, o que a gente pensou como um momento de observação foi o momento pré-admissão no SARA, como o controle do paciente em relação a ele mesmo. E aí foi isso que a gente usou nesse estudo para embasar que a melhora que a gente estava observando era real, realmente, né? Mas eu concordo com você que para a gente demonstrar que esse modelo do SARA é bom para uma população em geral, e aqui, complementando com o que a Nathalie chamou a atenção do benefício de uma saúde coletiva universal, que é o que a gente tem no SUS, né? Sei que está constar isso na discussão mesmo, mas eu acho que mesmo no modelo de saúde universal, cabe a discussão da custo-efetividade de um tipo de tratamento desses no paciente internado. Quer dizer, o que é melhor? A gente suprir um cuidado ambulatorial de qualidade com o potencial do paciente ser transportado, por exemplo, existe o TFD, né, do tratamento fora de domicílio, né? Então, será que a gente tem que disponibilizar um tratamento fora de domicílio para um setor de reabilitação mais intensivo, com acesso melhor do paciente, ambulatorialmente, ou será que a gente tem que internar esses indivíduos, né? Aí o que é que tem um custo melhor em relação à efetividade do tratamento? Quer dizer, na minha cabeça, essa é uma pergunta super válida de ser feita por um gestor público, porque são milhares de pacientes com Parkinson, eles vão ficar reinternando por problemas de imobilidade, que geram custo, né? Então, se você consegue reduzir o impacto social e econômico disso, pode valer a pena realmente fazer um estudo, né, de custo-efetividade mesmo, né? Já indo para os comentários de Nathalie, né, que falou um pouquinho sobre esse interesse mais recente, né, de neurologista pela área de reabilitação. Isso realmente tem acontecido muito, viu, Nathalie? Assim, nos congressos de neurologia, eu acho que isso tem sido crescente, assim, a gente tem tido mais mesas de reabilitação e mais mesas de reabilitação frequentadas por neurologistas, assim, porque a gente realmente vê que, principalmente para os itens de mobilidade e marcha, né, Anderson,
é uma coisa que as drogas são muito pouco eficazes, né? A gente consegue melhorar bem tremor, rigidez, bradicinesia e tal, mas instabilidade postural é um dos itens que responde pouco ao tratamento, principalmente em fases mais avançadas da doença, né? Então, realmente, esses tratamentos de reabilitação têm que acontecer de forma acelerada. Eu diria que ensaios clínicos randomizados aí vão com certeza entrar nessa área de forma mais intensiva, né? Deixa eu ver, assim, só o comentário de chamar ou não de estudo intervencionista versus observacional, né? Acho que o principal motivo que a gente chamou de observacional é porque a gente não interviu na intervenção que o Sara já fazia. Então, a gente basicamente interviu nas avaliações que precisa ia fazer no dia a dia, né, do paciente. Diferente de, por exemplo, tem outros orientandos meus, aí no SARA mesmo, né, que usaram intervenções em terapia respiratória, além do que o SARA fazia com o tratamento. E aqui, Priscila não. Priscila, o que ela fez? Ela colheu dados sobre o desempenho do paciente em momentos diferentes da reabilitação que o SARA já fazia. Então, a gente não introduziu um tratamento novo de reabilitação para a população que estava no SARA, por isso que a gente chamou de um estudo mais observacional. Eu acho que ótimo o seu comentário sobre as drogas psiquiátricas. A gente realmente não se atentou a isso, viu Nathalie? A gente usou o que tem na literatura mais usado, que é a dose equivalente do levodopa. E realmente, se a gente vai ver a fórmula da dose equivalente do levodopa, ela só inclui as medicações antiparkinsonianas que são usadas, né? Então, de repente, talvez valha a pena realmente a gente correr atrás disso, olhar as drogas que o paciente estava usando antes e depois, e ver se foi acrescentado alguma droga psiquiátrica, né? Pelo menos em relação à prevalência de depressão, ansiedade, não parece ser diferente entre os grupos, mas é importante, pode ter influenciado de uma outra forma, assim. Tá? A falta de outros domínios na tabela 2, eu acho que a gente deve corrigir, né? Então, acho que é um dado importante. E em relação a diferença de melhora clínica em relação à qualidade de vida, isso realmente é bem conhecido, né, Nathalie? Assim, na área de vascular, a gente também fez isso já nos estudos lá de Ellen, né? E realmente não são todos os pacientes que melhoram a qualidade de vida na mesma proporção das melhoras das escalas clínicas, né? Então, esse é um dado que talvez valha a pena revisitar. E olhar, assim, principalmente qual é o perfil do paciente que melhora a qualidade de vida sem ter melhorado clinicamente, né? O que é que a gente fez, o que é que foi de diferente nesse perfil de paciente que possa ajudar a entender melhor o mecanismo de melhora, né, da qualidade de vida, né? Em relação à Priscila, né? Então, Priscila, assim, parabéns, viu, pelo seu trajeto. Acho que é um trajeto bonito, assim, né, de ver, assim, porque você vai vendo a evolução da cientista que Priscila está se tornando, assim, né? Você vê que ela a qualidade das apresentações que ela foi tendo durante o curso. Então, em alguns momentos já durante o curso da pós-graduação, os alunos têm a oportunidade de fazer apresentações em público e ser submetido a esse mesmo modelo de banca que a gente faz. Então, tem uma disciplina de metodologia científica, né, que você apresenta, os colegas criticam, o professor critica, aí Priscila apresenta para mim, eu critico ela. Então, se acostumar nessa área acadêmica de que a crítica não é necessariamente um apontamento de dedos de defeito, assim, não, é uma forma de você gerar um debate, gerar o aprimoramento de qualidade do trabalho, né, que vai fazer você refletir e pensar como desenvolver um trabalho melhor ou complementar ao que você já fez em relação a isso, né? Quando Priscila me procurou anos atrás, assim, eu expus para ela, né, as dificuldades que tinham de desenvolver ciência, principalmente uma linha de pesquisa nova, né, que não estava
tão amadurecida lá no SARA, antes de Priscila entrar na linha de pesquisa. Ela assumiu o compromisso, desenvolveu, enfrentou a pandemia no meio da ocorrência. Então, enfrentar a pandemia no meio de um trabalho científico não é fácil, e ela conseguiu realmente obter resultados bem robustos, assim, demonstrando realmente que o modelo do SARA é interessante, né, e efetivo, né, para os pacientes em relação à melhora de qualidade de vida e vários outros benefícios. Então, parabéns, Priscila, por ter desenvolvido isso, e espero que a sua vida científica continue aí, sua vida acadêmica continue com esse nível de sucesso. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pausar a gravação agora, porque a banca vai sair para uma sala separada. Então, eu vou criar uma sala separada para a gente discutir o resultado da sua arguição, e aí a gente volta daqui a alguns minutos, tá? Eu vou pausar aqui. Pronto, então a banca se reuniu depois da defesa de Priscila e da arguição, os comentários da banca. Eu vou aqui compartilhar a tela da ata já assinada pelos membros da banca. Tá? Então, essa aqui é a ata da dissertação pública de arguição e defesa de dissertação para obtenção de título de mestre em ciência da saúde. Então, é a dissertação intitulada Alterações da Qualidade de Vida na Doença de Parkinson após o programa de reabilitação, da pós-graduanda Priscila Natasha Silveira de Almeida. Os membros da banca já foram apresentados na etapa anterior, e após a apresentação da dissertação, a comissão examinadora realizou a arguição, que foi respondida satisfatoriamente pelo mestranda, entendendo que só tem as duas opções, né, insatisfatório ou insatisfatório, e a dissertação apresentada foi considerada aprovada, sabendo que tem aprovada ou reprovada, só tem essas duas opções mesmo. Para constar do processo, conclusão do curso e colação de grau, a comissão examinadora elaborou a presente ata, que é assinada por todos os seus membros, e aqui tem recomendações de modificações importantes na versão final. Claro que a gente ainda pode modificar antes de apresentar para a pós-graduação, né, com alguns dos comentários, mas a gente julgou que não havia modificações substanciais que a gente pudesse propor pela qualidade do resultado final da dissertação. Então, parabéns, que já está assinado pelos três, né? Tem Nathalie, Maria e Anderson já assinados aqui, e eu vou encaminhar esses documentos juntamente com os comentários da banca para o programa de pós-graduação na pessoa de Cibele. Parabéns, Priscila. Professor, muito obrigada. Doutor Anderson, muito obrigada. Professora Nathalie, muito obrigada. Espero que nos encontremos novamente nesse mesmo sítio, como dizia Saramago, para outras defesas. Viu? Muito obrigada a todos. Obrigada. Maravilha. A gente pode tirar uma foto, né? Para ficar registrado, que senão a gente fica... Você consegue fazer um print de tela aí, Priscila? Consigo. Pronto. Aí eu mando por WhatsApp. Tá bom? Um abraço para você. Parabéns, Priscila. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. De bom. Obrigado.